Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, estamos chegando com informações do nosso Flamengo. BAP toma posse e agora já trabalha como novo presidente do Flamengo e garantiu ontem reforços para a equipe rubro-negra e time para ganhar tudo em 2025. Isso ele não abre mão. Quer ser o maior presidente vencedor, o presidente mais vencedor da história do Flamengo, disse BAP ontem, né? E aí aquela rixa, entre aspas, com o Landim, né? Ele quer certamente ganhar mais títulos do que o Landim. Por outro lado, informação que ele deu a entender, deixou nas entrelinhas e confirmada por nós, que tem muita coisa de bastidores, que ontem a gente ficou até tarde na Gávea. Vamos trazer para vocês hoje aqui. O estádio do Flamengo não sairá antes, ou melhor, não sairá mais em 2029. Vocês vão entender no vídeo que nós vamos fazer agora, contando tudo sobre os bastidores da posse, jogadores que podem chegar, situação de Lucas Paquetá, que conversamos também com Marcos Mota, tudo isso e muito mais no nosso canal Flamília da Nação. Mas eu vou pedir a você para que deixe o like. O like é muito importante para que mais e mais pessoas acompanhem o nosso conteúdo nesse momento. E também clique no botão vermelho inscrito inscreva-se. Inscrevendo-se aqui. Gente, o nosso sonho de bater 150 mil inscritos até o final de 2024 parecia muito difícil, mas agora está muito próximo. Estamos com 149 mil inscritos, falta só você que está aí do outro lado. Então dá esse apoio para a gente, inscreva-se aqui no nosso canal Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta e após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone! Galera, ontem uma festa muito bonita, a diplomação do BAP, contando com presenças ilustres do governador do estado do Rio de Janeiro, presidente da federação, o senhor Rubens Lopes, do Galinho de Quintini, maior ídolo da história do Flamengo, Zico. Gente, o Zico, olha, eu vou dizer para você, hein? É um negócio impressionante. A cada dia eu fico mais impressionado com o Zico. Ontem ele completava 49 anos de casado. E ele, mesmo assim, ele deu um jeitinho e foi lá na diplomação. Só que tem um detalhe, cara. O Zico, ele para tirar foto com todo mundo. O Zico não é uma pessoa normal. O Zico para no meio dos conselheiros do Flamengo. Teve um cara ontem que agarrou ele, deu um beijo nele. Inclusive os vídeos circulando por aí. Eu vi, mas nesse momento não estava gravando, que eu quis gravar de frente. Então, assim, ele é o deus da torcida do Flamengo. E houve todo um esquema de segurança, 2 seguranças, para poder fazer com que ele saísse da área onde ele estava destinada para ele, né, na verdade, e eu depois se encaminhasse direto para o elevador para sair, senão ele não iria conseguir jantar com a sua esposa, né, comemorando os seus 49 anos. Eu que sou amigo do Bruno, filho dele, estava conversando com o Bruno, próximo ali ao corredor e tal, e de repente o Bruno falou: "Ih, vem meu pai, vamos andando lá para o elevador, porque certamente ele vai ter que sair correndo, que os seguranças não vão deixar ninguém tirar foto com ele, porque minha mãe está esperando para a gente poder jantar." Olha, um ser humano espetacular, cara. E mesmo assim, eu faço questão de mostrar isso aqui para vocês, porque a gente tem que sentir orgulho. Orgulho de ter um cara como esse rubro-negro. Assim, os seguranças não deixavam ninguém chegar perto, ninguém tirar foto, porque ele precisava, não é porque ele não queria, é porque ele precisava ir para o jantar, gente, 49 anos de casado. E aí,
2 senhoras responsáveis pela limpeza do clube, de serviços gerais, que talvez nunca vão ter uma oportunidade de novo como essa, de tirar uma foto com o Zico, pediram, os seguranças negaram, o Zico falou, não, peraí, para tudo, eu vou tirar foto com elas. E aí todo mundo esperando no elevador, ele parou para tirar. Olha essa cena, cara, é bonito demais de ver. Eu pude gravar para poder mostrar para vocês. Vai, menino. Ô, menino! Aí ia te ligar hoje. Zico dando um abraço aqui no Rodrigo Paiva. Estão saindo para jantar porque hoje o Zico faz aniversário de casamento, rapaz. Olha só, cara. O Galinho faz aniversário de casamento e veio prestigiar o evento do lançamento, né? Zico era espetacular. Olha isso. Olha que bacana. Zico é... Tira aqui, meu filho. Zico, parabéns, cara. Igual você não tem. Cara, eu tive que falar, Zico, parabéns. Igual a você não tem. Sabe por quê que eu falei isso e falo sempre? Não é porque sou amigo do filho dele, porque o idolatro, enfim. É porque foi avisado durante todo o discurso de posse e tal. A solenidade foi comandada pelo João Guilherme. E ele disse o tempo inteiro, gente, o Zico precisa sair. Ele veio para prestigiar, mas ele precisará sair. Pela primeira vez, ele não vai poder tirar foto com ninguém. Ele vai precisar sair porque a esposa dele está esperando ele para um jantar. Não era nem para ele estar aqui. Ele disse, vou ali rapidinho e já volto. E aí, rapaz, ele simplesmente para com... Ele deixa de tirar foto com o governador que queria tirar foto com ele, com o presidente da FERJ, Rubens Lopes, vários conselheiros, pessoas importantes do Flamengo. E aí, quando ele vê 2 pessoas humildes, né, que trabalham ali na limpeza do Flamengo, serviços gerais, ele para, os seguranças ali já sabiam que não podia, dizem, pô, não dá. E ele fala, não, vem cá. Assim, é ter orgulho demais de ter um cara como esse, como o Zico, como o nosso ídolo maior. Mas vamos aos assuntos que interessam. Estádio do Flamengo não sairá mais em 2029. Quando foi perguntado, e nós transmitimos ao vivo, aliás, se você quiser saber, acompanhar a entrevista coletiva, como é que funcionou a dinâmica do processo lá, da diplomação do BAP como presidente do Flamengo. Às 19 horas e 30 minutos, ele concedeu uma entrevista coletiva de mais ou menos uns 30 minutos para a imprensa. Eu sentei bem de frente para o BAP, cheguei ali, consegui um local bem de frente, então a nossa imagem ela é nítida, a gente ficou bem de frente para ele, se você quiser acompanhar, está aqui no canal. E foi perguntado a ele se o Flamengo está com orçamento limitado para 2025, se o Flamengo tem problemas para poder montar o elenco para esse ano e como é que fica a questão do estádio. Ele falou uma coisa e deixou muito claro: o estádio não vai utilizar recursos do futebol do clube, ou seja, os recursos do estádio serão recursos destinados para o estádio, mas não vai tirar um centavo da montagem do elenco. O Flamengo vai ter um orçamento que será todo ele refeito, será descartado o orçamento que o presidente Rodolfo Landim fez para 2025 e será montado um outro. E nesse orçamento, ele disse, inclusive respondendo uma pergunta, que o Flamengo já tem um orçamento pronto para 2025, para contratação de jogadores, ele disse sim. E aí o companheiro Léo José perguntou, qual o valor? Ele falou, isso eu não vou te falar,
porque no momento que eu disser, eu perco todo o poder de barganha com quem eu estou negociando. O cara sabe, pô, peraí, o cara tem 300 milhões para gastar, eu vou querer mais um pouco. Assim, muito bem, o BAP é muito bom negociador, né? Então, ele não quis dizer, mas deu a entender, não, falou claramente que o Flamengo vai montar um time muito forte para poder conquistar tudo. E detalhe, garante, José Boto já identificou, junto com o Felipe Luiz, carências no elenco e que o Flamengo já está atrás de reforços. O Flamengo saiu atrás, é verdade, e ele garantiu isso por conta das eleições, né? Dele só ter tomado posse ontem, o processo de transição não ter acontecido da maneira como deveria ter sido feito, o Landim já no dia seguinte ter passado para ele criticou muito isso também, mas o Flamengo já conversa nos bastidores, agora ele tem a caneta para poder assinar e contratar jogadores, e disse ele, a janela principal do Flamengo passará a ser a janela do início do ano, e não mais a do meio do ano, como geralmente era feito por outros dirigentes anteriormente. BAP garantiu também que o estádio do Flamengo não deve sair em 2029. Ele não falou isso de forma muito clara, mas ele falou, não, vai ser da maneira que a coisa for caminhando. Existe um contrato, mas nós vamos renegociar algumas situações desse contrato. Inclusive, no dia de hoje, ele está reunido com pessoas da prefeitura, com empresas que serão responsáveis pela construção do estádio. O estádio vai acontecer. O estádio do Flamengo sairá, ele garantiu. Mas conversando com apoiadores, com vice-presidentes, que a gente conversou nos bastidores, garantiram, olha, o estádio não ficará pronto em 2029, porque é um tempo muito curto diante de um cenário que ele teria que tirar recursos do futebol para poder destinar para o estádio, e ele não vai fazer isso. Ele cita o exemplo do São Paulo da década de 50, ele cita o exemplo do Corinthians, que agora ninguém segura o timão. O Corinthians, gente, ele tem razão. O Corinthians, quando construiu a Arena, o Corinthians era campeão mundial, campeão da Libertadores. E aí, vamos construir, agora ninguém segura mais o timão, porque campeão mundial vai ter o seu estádio e tal. E o Corinthians afundou. Afundou por quê? Se endividou por conta do estádio. Tem que ter cautela. O estádio tem que sair? Tem, mas você precisa trabalhar com os pés no chão. E eu concordo. Essa história de que, vender cadeira cativa. Se você vende cadeira cativa, você diminui a capacidade do estádio de gerar recursos no futuro. Então, tem que ser tudo muito bem pensado. Outra coisa, naming rights. Mas só vender o naming rights, você consegue pagar a construção. Gente, se você vende o naming rights hoje, você vai vender por menos de 50% do valor que realmente ele vai valer quando o estádio estiver pronto. Então, vale a pena você fazer isso agora? Então, acho que são bons negociadores, deixar nas mãos deles, porque eu tenho certeza que teremos o nosso estádio e continuaremos a ter times fortes nos anos subsequentes, nos anos a partir de 2025. BAP disse que o Flamengo vai montar um time capaz de ganhar tudo em 2025, garantiu isso na entrevista, garantiu isso na cerimônia de posse, já disse que já conversa com José Boto sobre todos esses detalhes, jogadores mapeados, enfim, tudo isso já foi conversado. Sobre Lucas Paquetá, conversamos com uma pessoa que é importantíssima no processo, o advogado Marcos Mota, não nesse processo de um modo geral, mas um cara que conhece tudo dos meandros da FIFA, punições. Ele disse que na equipe dele, ele tem pessoas, né, que trabalham com toda a logística de apostas esportivas, sabe tudo, dados de jogadores, o que pode pegar, o que não pode e tal. Então, assim, ele estava dando algumas explicações lá, assim, muito bem preparado para isso, e ele disse o seguinte: o Lucas Paquetá, vamos pensar no pior cenário possível. É claro que a contratação do Lucas Paquetá por parte de qualquer clube hoje é um risco, não há dúvida. Assim como a contratação do Gabigol também é. Mas vamos pensar no pior cenário.
no cenário do Paquetá ser banido do futebol, o que eu não acredito mesmo, mas analisando esse cenário, julgamento deve acontecer em março, pegando na pior hipótese de um banimento, cabe recurso. Ele iria, segundo o Marcos Mota, no caso o Paquetá iria recorrer, né? Iria para a corte arbitral, e isso não da FIFA, tá? Da própria Premier League. O processo não corre na FIFA em paralelo, não. Só na Premier League. O banimento seria na Premier League. E aí, demoraria o quê? Para poder apresentar novas provas e tal, enfim. Pelo menos de 6 a 8 meses. Quer dizer, só aconteceria no final de 2025. Em sendo confirmado, por exemplo, um banimento, né, que para mim é uma hipótese muito remota, aí ele não poderia mais jogar na Premier League. Paquetá estaria livre, num primeiro momento, para jogar em outras ligas. Vamos supor que em 2026 ele resolva ir para uma outra liga. E a Premier League observe isso como um fato muito grave e comunique à FIFA. A FIFA vai juntar os autos, marcar um julgamento que não sairia em menos de 6 meses a 1 ano para poder julgar o caso e aí sim impedir o Paquetá de jogar em outras ligas no restante do mundo. Vamos fazer nas contas, só aí já tem 1 ano e meio. O recurso da FIFA, a FIFA condenando o Paquetá, ele também, né, não dando número de jogos, não sendo multa, condenando banimento. Eu estou pensando sempre no pior cenário. Caberá recursos à Corte Arbitral da FIFA, onde demoraria mais ou menos também 6 a 8 meses, como está acontecendo com o Gabigol agora, né? O processo todo, para o Paquetá ser banido do futebol, demoraria pelo menos de 2 anos e meio a 3 anos, segundo o Marcos Mota. Então, na teoria, se ele assina um contrato de 2 a 3 anos com qualquer clube, ele vai jogar sob efeito de liminar, sob efeito de liminar mesmo, né? Como ele já conseguiu para o Guerreiro, como o próprio Gabigol está jogando, sob efeito de liminar, porque foi punido, né? Efeito suspensivo, me fugiu a palavra. Sob efeito de liminar, de efeito suspensivo. Então, o Paquetá é risco? No entanto, ele jogaria normalmente, porque o processo, na pior das hipóteses, ocorrendo um banimento, demoraria de 2 anos e meio a 3 anos para poder ele ser impedido de jogar. Enfim, vamos ver no que vai dar, quais são os reforços, quais serão os reforços que o Flamengo vai trazer. Pelo menos 4 jogadores, de 4 a 5 nomes, virão para o Flamengo. Há de se destacar também que o BAP disse textualmente que o Flamengo precisa vender jogadores. Foi perguntado, o Flamengo vai vender titulares? Ele falou, na maioria das vezes o Flamengo vende jogadores que não são titulares, são jovens, só que o Flamengo nos últimos anos vendeu mal. E agora, na minha gestão, nós vamos vender bem. Enfim, dessa maneira, iremos contratar novos jogadores e o Flamengo ter um grande elenco forte para ganhar a P toda, como ele diz, no ano de 2025, 26 e 27. Deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.